será que tem dentro dessa caixa? O que será que tem dentro? Não sei não. Pra descobrir o que pode ter lá dentro, agora eu vou botar a minha mão. O que será que eu vou encontrar? O que será que eu vou encontrar? É um, é dois, é um, dois, três e... O que será que tem dentro dessa caixa? O que será que tem dentro? Não sei não. Pra descobrir o que pode ter lá dentro, agora eu vou botar a minha mão. O que será que eu vou encontrar? O que será que eu vou encontrar? É um, dois, três e... O que será que tem dentro dessa caixa? O que será que tem dentro? Não sei não. Pra descobrir o que pode ter lá dentro, agora eu vou botar na minha mão. O que será que tem dentro dessa caixa? O que será que tem dentro? Não sei não. Pra descobrir o que pode ter lá dentro, agora eu vou botar na minha mão. O que será que eu vou encontrar? O que será que eu vou encontrar? É um, dois, três e... Olá, crianças! E aí? Vocês gostaram do que eu fiz? Da apresentação? Dessa atividade bem descontraída, né? Com música, porque não tem coisa melhor do que música, né? Então eu fiz para alegrar um pouco, para diferenciar nossas acolhidas. Foi uma ideia que eu vi e eu gostei muito. Espero que vocês tenham gostado, tá? É amor, carinho, logo estaremos juntos, tá bom? Mas se cuidem dentro de casa e logo, logo vai dar tudo certo. Ok, meus amores? Mais uma aula de redação, tá? Então nós vamos... Deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Já leram o livrinho do projeto? O livro que foi lançado no projeto? Vocês lembram? Hein? Então estão lendo, já leram, muito bem. Espero que já tenham lido o livro, tá? Porque hoje vocês vão trabalhar com outro livro da coleção Marcha Criança, tá certo? Eu vou apresentar a agenda para vocês. Agenda: disciplina, redação, conteúdo, história, Simba o Marujo. Pequeno escritor é o que você vai ser, é o que você vai fazer e vai se tornar um pequeno escritor, que você já é. Atividade: produção textual, livro, páginas 3 a 23. Da página 3 a 23, você vai produzir essa história, Simba o Marujo. E aí eu coloquei o livro aqui, né? Está aqui o nosso livro. Leiam. Você vai mais produzir, mas quando se produz, se lê também. Dê asas à sua imaginação. Coloque sua imaginação, né? Imaginando, criando. O escritor, ele tem que pensar muito para produzir. Bom trabalho. E aí eu coloquei Simba o Marujo. De novo, né? O título do livro, que já tem o título. Um conto de fada, né? E aí, é uma narrativa, são narrativas. Por que são narrativas?
Por quê? Porque narra a história, você vai contar uma história. Possui seres encantados, mágicos, né? São histórias antigas, contadas de geração em geração, né? De pai para filho e muito mais. Então são histórias antigas, né? O que eu quero apresentar a vocês agora nesse momento? O nosso livro. Observem a agenda, só é 3 a 23. E essa atividade, como ela vai proceder? Da seguinte maneira: você vai produzir a sua história. Quando voltarmos, aí sim eu vou poder dar um visto, olhar a sua história, ver como foi que ficou, tá? Então você vai ter o tempo suficiente para criar essa história. E aqui está o livro, né? Simba, o Marujo. Ó, Simba, o Marujo. Lembrando que essas histórias são adaptadas, né? São histórias adaptadas, com várias linguagens, passa a ter cinema, teatro, na televisão, e inúmeras versões. Aqui é uma versão. Então, pode fazer a parte teatral, tem no cinema que tem um filme, tá? Uma sugestão, pode assistir? Pode sim assistir o filme. Por quê? Porque você vai ficar por dentro da história. Mas, detalhe, o pequeno escritor é você. Então, esse livro, ele tem uma proposta bem diferente. A proposta dele é trabalhar, é promover, assim, o interesse pela leitura e pela escrita. Você, além de escrever, você vai ler. Então, e a criatividade, né? Então, o objetivo desse livro, no nosso livro Marcha Criança, é promover essa criatividade, a leitura e o interesse pela escrita. Escrever é bom demais, né? Eu li uma mensagem que diz, né, que escrever não é difícil, é só ter cuidado com as palavras erradas, né? Então, escrever não é difícil, é só ter cuidado, riscar as palavras erradas. Então, você vai precisar muito do rascunho. Nós vamos já entrar nesse detalhe aí, tá bom? E no final eu vou dar mais dicas para você escrever a sua história. Como vai ser a sua história? Tia, eu posso assistir o filme e fazer do mesmo jeito? Não. A proposta do livro é que você escreva com as suas palavras. Então, acompanhe aí comigo. Abram o livro de vocês. Já estão com o livro? Já pegaram esse livrinho? Vou dar um tempinho para vocês pegarem, tá bom? Desculpa. Vocês têm que estar com esse livrinho, ó. Ok? Simba, o Marujo. Vou dar um tempinho para que vocês peguem o livro, coloque aí o estojo, né, que você vai precisar, de lápis, do seu livro, do caderno. Por que o caderno? Para fazer seu rascunho, se houver necessidade. Pegaram? Muito bem. Então, vamos lá. Diz assim, presta atenção. Simba, o Marujo. Os contos de fadas antigamente eram transmitidos de forma oral, de geração para geração. Acabei de falar. Hoje, muitos deles já são encontrados em livros, revistas e até mesmo na internet. Então, encontra-se na internet, viram teatro, tem na televisão e aí inúmeras maneiras, né? Você, por exemplo, talvez já tenha lido ou ouvido alguns desses contos. Com certeza você já ouviu, papai e a mamãe já contou essa história para você, você já leu em algum livro. Agora, imagine como seria legal se você pudesse escrever com suas próprias palavras. Um conto de fadas? Sim, isso mesmo. Aqui você terá a oportunidade de realizar essa fascinante tarefa. Dê asas à sua imaginação e um bom trabalho. Como é que vai ser um bom trabalho? Primeiro você tem que se preparar.
eu dei a sugestão que você poderia assistir o filme. Mas é necessário ou não? Por quê? Porque quem vai criar a história é você. Então você vai olhar as imagens, o começo da história, né? O que é que a história tá iniciando, como é que ela inicia, como os personagens estão, eles estão vestidos como, aonde vai acontecer a história. Então você vai ter que observar o seu livro Simba, o Marujo, com muita atenção, certo? E aí eu vou iniciar aqui com vocês vão me acompanhar para me explicar o processo, né? Esse processo do pequeno escritor. Lembra da estante mágica? Pronto, pois você vai ter o tempo suficiente para criar o seu livro da sua maneira. Pensando, tendo um lugarzinho adequado, certo? Diz assim: certa tarde, na cidade de Bagdá, um homem maltrapilho caminhava pelas ruas estreitas da cidade. Após um árduo dia de trabalho, né, um cansativo dia de trabalho, como carregador, ele parou para descansar. Ao olhar para o lugar, ele olhou, né, para o lugar onde estava, deparou com uma luxuosa casa. Deve ter ficado encantado com essa luxuosa casa. Página 4. Eu ouvi o seu lamento e resolvi trazê-lo à minha casa. Meu nome é Simba. Aí, observe as imagens. Aí vem balões, né, para os personagens. E aí é a hora de você criar. Você vai criar a história, certo? Olhando para as imagens do seu livro. Por isso, muita atenção na hora de ver as imagens, a sequência da história. Tudo isso é muito importante. Mais adiante, tem mais um espaço onde você vai olhar a imagem e vai criar. Na página 7, aqui começa a história das aventuras de Simba, o Marujo. Então, já estamos sabendo que é uma história que vai ter aventuras, né, com o Simba. Então, observe, ó. Mais imagens, ó, imagens bonitas, ilustrações bem coloridas, né, chamativas. E vem a página 10 que diz: quando terminou de contar a história de sua primeira viagem, opa, ele já fez uma viagem. Foi a primeira viagem de Simba. Simba ofereceu 100 moedas de ouro ao carregador e pediu a ele que retornasse no dia seguinte para continuar contando sua história. Então, ele iria continuar, né, a história, contando tudo o que estava acontecendo. Aí vem mais espaço para você criar a história, ó, certo? Página 13. Esperou a ave levantar voo e recolheu todos os diamantes que ficaram no ninho. E aí? Qual a continuidade que você vai dar aqui, né? Depois desse trecho que eu li. Mais espaço, ó. Sempre tá vindo um pouquinho da história. Esses homens tomaram o barco e abandonaram seus tripulantes em outra ilha. 15. Furioso, o monstro perseguiu os tripulantes, mas, sem enxergar, não conseguiu pegá-los. Página 16. Mais uma imagem bem atrativa e um espaço para você criar essa parte da história. Na página 17, também. Na página 18, tem o espaço e diz assim: não cheguem perto, é muito perigoso.
Na 19, Simba conseguiu escapar num bote e chegou a uma pequena ilha, onde foi escravizado por um velho homem do mar. Olha, já ele virou um escravo, né? Deve ter sofrido, passado por alguns momentos difíceis. Mais adiante, olha a imagem, tá na página 20. Estão observando? E na página 21, o rei do Ceilão encarregou Simba de levar presentes para o califa de Bagdá. Só que antes tem um espaço. Então, você tem que escrever essa história, tá? Na 22, mais uma imagem e diz: Simba conversou com a esposa. Simba casou? E eles decidiram abandonar a cidade e partir na mais longa de suas viagens, que durou 27 anos. Então, Simba não fez só a primeira viagem, né? Teve outras viagens. Na página 23 e a última, também ainda tem linhas onde você vai escrever, né? Como foi que ele conversou com a esposa. O que será que ele conversou com a esposa? E aí vem: um homem que passou por tantas provações merece ter uma vida tranquila? Não? O que você acha? Ele passou por muitas tribulações, por muitas aventuras. E aí, você acha que ele merece ter uma vida tranquila? O que você acha? Certamente, Senhor, que a vida lhe reserve a felicidade. Olha que legal. Então, o final, ele já está aqui. Então, você vai pegar esse livro e vai escrever essa história. Você é o pequeno escritor. Você vai produzir a história desse livro. Esse livro é seu. É com as suas palavras. Só vai ter sucesso, o objetivo só vai valer a pena se você criar essa história. Usando a sua imaginação, ó. Crie, imagine, você é o escritor. Entenderam, turma? Estão entendendo o que é que vocês vão fazer nesse livro da nossa coleção Marcha Criança? É um momento prazeroso. Então, use o rascunho se for preciso, tá? Ah, tia, eu não quero usar. Se você desejar, use-o. Por quê? Porque vai fazer com que você risque as palavras erradas. E quando você trouxer para o livro, você vai estar escrevendo corretamente. Não vai estar errado, né? Quando a mamãe, o papai, alguém abrir o seu livro que for ler a história não tem tantos erros. Então, você faz o rascunho, dá a sua correção, faz sua autocorreção e depois passa a história para o livro. Um livro não se faz de uma hora para outra. O livro tem etapas, né? Então, você vai fazendo com calma, com atenção. Se você conseguir terminar todo num dia, tudo bem. Mas, geralmente, as ideias vão amadurecendo, né? Eu vou tendo ideias. O que é que eu quero colocar na página 23? Será que tem sequência? Tem concordância? Tem sentido a minha história? A história tem começo, meio e fim. Ou seja, tem o desfecho, né? Você já viu o desfecho dessa história. Então, você vai só desenvolver, criar esse desenvolvimento da história. E aí, meus amores, como eu já apresentei o livro, você já viu o livro, né? Mais umas dicasinhas que eu coloquei aqui no meu caderno para que vocês não esqueçam na hora de escrever. Primeiro, né? Eu falei que escrever, uma autora que eu li e peguei. Escrever é fácil, mas tudo que você tem que fazer é riscar as palavras erradas.
tira as palavras erradas, né? Então, por isso que se torna fácil, porque a gente vai treinar essa escrita e essa leitura, ok? Mas para me produzir o meu livro, né, Simba o Marujo, eu preciso de disciplina. Eu preciso de um lugarzinho calmo, tranquilo, para me dar asas à minha imaginação. Para essa minha imaginação fluir, né? O projeto foi para trabalhar o quê? A leitura e a escrita. Então, isso aqui também faz parte do projeto Educalendo, certo? É uma parte do nosso livro, do nosso material e que é muito fascinante, muito legal. Se você fizer com amor, com carinho, com atenção, vai dar tudo certo. E aí eu coloquei, tem que ter os parágrafos, cuidado com a letra maiúscula, letra minúscula, cuidado com a pontuação, é muito importante a pontuação, botei para não esquecer, certo? Os erros ortográficos, tenho que ter atenção na hora de estar escrevendo. Como eu vou escrever, né? Eu errei, uso do dicionário, olha agora o dicionário, como vai ser importante. Tudo que nós estudamos, ó, o uso do dicionário, os significados das palavras, tudo isso vai ser importante para a sua história. Tem que ter um título, já tem, né? Simba o Marujo. Então você já também não se preocupa com o título, porque o livro já tem, ok? Tem que ter sentido, né? A sua história tem que ter sentido, né? O início da história, o desenvolvimento, o desfecho. E apresentar os personagens, como eles são, o conflito, houve algum conflito, né? As aventuras que vai surgir durante toda a história. Então é importante seguir esses pontos importantes da história, de produzir um livro, tá? Para produzir o livro, você precisa lembrar de todas essas regras da língua portuguesa, né? Saber que você vai narrar uma história, vai contar uma história. Ok, crianças? Ficou claro? Vocês entenderam? Olha a participação de vocês nesse livro, tá? Você é o pequeno escritor. E eu fico ansiosa para ler essas histórias, porque eu gosto muito das histórias de vocês. Vocês têm uma oralidade boa, uma escrita boa também. E eu tenho certeza que vocês vão se dedicar na construção desse livro, certo? Dessa parte do nosso livro de caligrafia, né? Uma ferramenta muito importante. Ok, meus amores, espero que eu tenha explicado direitinho, que vocês tenham entendido, tá? Vou ficando aqui, mais uma aula de redação, tá? Muito importante, né? Redação não é só produzir texto, e também, né? Mas também é ler, é se dedicar na leitura, é trabalhar toda essa classe gramatical, porque é preciso na hora de produzir. Tá bom, meus amores? Então, espero na próxima aula vocês, tá? Fico aqui com muitas saudades, com muito amor no coração e logo estaremos juntos. Eu creio. Tchau, beijos!